Prepare-se para uma experiência de puro terror. Este vídeo irá assombrar seus sonhos por noites a fio. À medida que você assiste, você sentirá uma escuridão indescritível tomando conta de sua alma. Esteja pronto para enfrentar seus piores medos. Mordida fantasma. Eu já me interessava por esse assunto já faz um bom tempo, mas nunca tinha vivido nada e nem esperava presenciar algo também. Mas uma coisa muito estranha me aconteceu alguns anos atrás. E depois de achar essa página e ler alguns relatos, resolvi deixar escrito aqui o que me aconteceu, para que outros possam ler o que aconteceu comigo também. Eu sou a mais nova de 3 filhos, e por ser a única mulher, sempre tive um quarto só para mim. Nessa época eu tinha 13 anos, tenho 17 agora. Uma noite eu estava quase dormindo, quando houve algumas risadas, vindo do lado de fora do meu quarto. Pareciam ser de uma menina de uns 7 ou 8 anos. Eu estranhei isso, pois tirando a minha mãe eu era a única garota na casa. Era uma dessas risadas que crianças dão quando estão aprontando algo. Eu levantei da cama, fui até o corredor e acendi a luz, mas não tinha ninguém lá. Portanto, chamando isso lumière recordiste. Une unidade de fames e um fim noturno de jatolo. A porta dos outros quartos, dos meus irmãos e dos meus pais, estavam fechadas, então não podia ser som de algum dos quartos, e nem da TV da sala, já que estavam todos dormindo. Depois de ver que não tinha ninguém no corredor, resolvi voltar para minha cama. Eu apaguei a luz do corredor e entrei no quarto. Como sempre eu deixei a minha porta um pouco aberta, uns 3 dedos. Quando estava quase chegando na cama ouvi a risada de novo, vindo do lado de fora da minha porta. Eu parei onde estava e olhei para a porta, tentando ver algo pela fresta dela. Mas como estava escuro, eu não conseguia ver muita coisa. Então de repente a porta abriu, como se alguém tivesse empurrado ela. E eu ouvi passos vindo correndo na minha direção. Então senti alguém mordendo o meu braço. Eu comecei a gritar de dor e medo, e acabei acordando os meus pais e os meus irmãos. Todos vieram correndo para o meu quarto ver o que estava acontecendo. Assim que eles entraram e acenderam a luz do meu quarto, eu senti a mordida parar, mas não tinha ninguém no meu quarto, além da minha família, e eu. Então, quem tinha me mordido? Eles perguntaram o que estava acontecendo, e eu falei que o meu braço estava doendo. A minha mãe falou que era cãibra. Como eu não queria preocupar meus pais, e não queria virar motivo de gozação para os meus irmãos, quem é a irmã mais nova sabe do que eu estou falando, eu concordei com a minha mãe, mesmo sabendo que aquilo não era cãibra. Não ficou marca nenhuma de dente no meu braço, mas o motivo para fingir que eu concordei com a minha mãe, mas a dor ficou, e era exatamente a dor de uma mordida. Com os dias a dor passou. As risadas eu nunca mais ouvi. Eu acho que o fantasma de alguma garotinha resolveu aprontar uma comigo, ou coisa parecida. Algum fantasma que estava só de passagem. Não sei se é impressão minha, mas às vezes, hoje em dia, geralmente quando está frio, eu sinto meu braço doer um pouco, bem onde eu levei a mordida fantasma, Caterine, Salvador, B. A mulher encapuzada. Muitos anos atrás, eu estava vivendo em uma cidade perto de Anápolis, Goiás. Tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio, ficar em cemitérios passando o tempo, mas é um lugar calmo onde eu tinha paz. Uma noite eu convenci um amigo de ir até o cemitério só para passar o tempo. Depois de 2 cervejas, fomos para o cemitério. Era um lugar meio tétrico, mesmo durante o dia, um pouco assustador. Lápides saindo do chão, algumas cobras rastejando pelo lugar, algumas lápides bem antigas. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estávamos, mas era realmente estranha. Nós estávamos iluminando as lápides com as nossas lanternas, para ver o nome das pessoas e as datas de nascimento e óbito, quando meu amigo parou de repente onde estava. O que foi? Algum problema? Eu perguntei. Ele levantou o braço, apontando uma mulher que estava parada mais adiante. Ela estava vestida numa túnica com um capuz que cobria a cabeça. Dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo, mas essa não parecia ser uma mulher comum. Ela passou deslizando do nosso lado. Eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pé, estava a um palmo do chão. Eu estava para falar isso para o meu amigo, mas ele saiu correndo, pulando e tropeçado nas lápides. Eu encontrei ele no portão, tentando pular ele, mesmo ele estando aberto. Eu consegui acalmar ele, e ele me falou que quando a mulher passou ele conseguiu ver o rosto dela embaixo do capuz. E ela não tinha olho. Eu nunca mais voltei para aquele cemitério de noite, só ia lá de dia, e quando começava a escurecer eu ia embora. Eu nunca consegui encontrar o lugar onde nós vimos a mulher. Obrigado por lerem a minha história, Alberto, Anápolis, G.O. Mulher encapuzada. Muitos anos atrás, eu estava vivendo em uma cidade perto de Anápolis, Goiás. Tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio,
ficar em cemitérios passando o tempo, mas é um lugar calmo, onde eu tinha paz. Uma noite eu convenci um amigo de ir até o cemitério só para passar o tempo. Depois de 2 cervejas, fomos para o cemitério. Era um lugar meio tétrico, mesmo durante o dia, um pouco assustador. Lápides saindo do chão, algumas cobras rastejando pelo lugar, algumas lápides bem antigas. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estávamos, mas era realmente estranho. Nós estávamos iluminando as lápides com as nossas lanternas, para ver o nome das pessoas, e as datas de nascimento e óbito, quando meu amigo parou de repente onde estava. O que foi? Algum problema? Eu perguntei. Ele levantou o braço, apontando uma mulher que estava parada mais adiante. Ela estava vestida numa túnica com um capuz que cobria a cabeça. Dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo. Mas essa não parecia ser uma mulher comum. Ela passou deslizando do nosso lado. Eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pé. Estava a 1 palmo do chão. Eu estava para falar isso para o meu amigo, mas ele saiu correndo, pulando e tropeçado nas lápides. Eu encontrei ele no portão, tentando pular ele, mesmo ele estando aberto. Eu consegui acalmar ele, e ele me falou que quando a mulher passou ele, conseguiu ver o rosto dela embaixo do capuz, e ela não tinha olho. Eu nunca mais voltei para aquele cemitério de noite. Só ia lá de dia, e quando começava a escurecer, eu ia embora. Eu nunca consegui encontrar o lugar onde nós vimos a mulher. Obrigado por lerem a minha história. Alberto, Anápolis, Geo. A névoa. Antes de eu começar, eu gostaria de dizer que isso realmente aconteceu comigo. Foi uma das muitas coisas bizarras que já me aconteceram. Quando eu era pequena, 4, talvez 5 anos, eu dormia no quarto dos meus pais. A minha cama ficava encostada em um canto. Eu não sei ao certo quando tudo começou, mas eu me lembro da névoa. Começou como uma sombra. Uma sombra tão escura que embaçava a visão do teto acima da cama dos meus pais. Quanto mais eu olhava para ela, mais ela mudava de forma. A sombra parecia clarear, ficando como uma névoa. A névoa era esbranquiçada e ficava sobre a cabeça deles, nunca se expandindo, só ficava ali, como uma pequena nuvem. Eu soube o que fazer sobre aquilo. Acabou se tornando uma coisa comum para mim. Por noite. Uma noite eu acordei com a sensação de estar sendo observada. Eu virei e olhei para os meus pais, e o que eu vi arrepiou os meus cabelos. Tinha uma outra nuvem sobre eles agora, mas essa era vermelha. Ela parecia pulsar quanto mais eu olhava. Pela primeira vez, eu estava aterrorizada. Eu comecei a chorar, e a minha mãe acordou, e veio ver por que eu estava chorando. Eu contei para ela o que eu tinha visto, e ela falou para eu não me preocupar com aquilo. Eu acho que ela não viu porque tinha acendido a luz e a névoa sumiu. Eu estava insistindo tanto naquilo, que ela me levou para dormir na cama dela, entre ela e o meu pai. Eu fui porque estava muito assustada para ficar sozinha na minha cama. Enquanto eu estava lá, eu podia sentir a energia que vinha daquelas nuvens. A vermelha tinha me apavorado mais do que nada na minha vida inteira. Sempre que ela aparecia eu não conseguia dormir, eu só olhava para ela e chorava. Vinha um sentimento de desespero que tomava conta de mim. A branca era exatamente o oposto. Eu me sentia bem sempre que ela estava lá. Sentia uma paz total. Eu nunca entendi por que elas estavam lá, mas sempre que a vermelha aparecia os meus pais acordavam de mau humor e passavam a manhã inteira discutindo. Até hoje eu não sei o que elas queriam. Enquanto isso, a batalha entre o bem e o mal continua. Tânia Lagoinha, 7.